A paz do Senhor para todos. O Senhor me deu uma palavra para mim, né, e eu quero compartilhar com as irmãs, porque a palavra de Deus é a espada de dois gumes, né, com os irmãos. Quem assistir esse vídeo, a palavra do Senhor é a espada de dois gumes. Então, quando Deus ministra uma palavra sobre nós para que a gente venha retribuir essa palavra, não significa que eu estou passando essa palavra porque as pessoas precisam. Não. Quando Deus nos dá é porque eu preciso. Eu preciso da palavra, eu preciso do conserto, eu preciso de ouvir. E através da mim, a mensagem enviada, Deus manda partilhar para outras pessoas. Mas primeiramente é para mim. Primeiro fluir em mim para depois chegar até aí. Então eu tirei aqui em Êxodo capítulo 32. Né? Não vou ler o texto completo, depois vocês leem essa história. Se vocês trouxerem para o mundo espiritual os dias de hoje, esse contexto aqui sobre o bezerro de ouro fala muito conosco. Capítulo 32 de Êxodo. Título: O bezerro de ouro. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer no monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Então ali o povo pressionou Arão, né, em que construísse para eles um bezerro de ouro, para eles adorarem aquele bezerro. Ou seja, eles só eram fiéis ao Senhor, eles só seguiam os princípios de Deus, eles só obedeciam aos comandos de Deus quando Moisés estava na frente, na presença de Moisés. Enquanto Moisés estava ali, né, ministrando, doutrinando, falando, o povo obedecia, o povo ouvia, o povo fazia correto. Bastou Moisés ausentar-se um pouco para falar mais intimamente com Deus. Deus chamou Moisés ali até o monte para ter mais uma intimidade com ele. Mais algumas coordenadas que Deus estava passando para Moisés. Porém, o segredo de Deus era com Moisés. Nem tudo que Moisés ia ter com Deus, Moisés passava ali para o povo, o que ele iria fazer. Né? Então, o povo ficava sem saber o que estava acontecendo lá no monte e por que Moisés não descia. E ele aproveitaram a ausência ali daquele líder, aquele homem de Deus, para convocar outros deuses. E entre si pressionaram Arão, que se sentiu-se atemorizado diante da pressão daquela multidão e construiu um bezerro de ouro ali para o povo adorar. Né? Grande foi o tamanho do pecado e a ira do Senhor veio sobre aquele povo. E vendo Deus, que eu não vou ler o texto todo, depois vocês lêem, vendo Deus o tamanho do pecado daquele povo ao construir outros deuses, Deus diz a Moisés: desce com pressa, que o povo está se corrompendo. E ali acendeu-se uma ira no coração de Deus de tal forma que Deus falou a Moisés: eu vou consumir o povo. Mas aí Moisés disse: ah, Senhor, tu nos tiraste da terra do Egito para trazer até o deserto, nos dando a promessa da terra prometida. Que dirá, Senhor, os egípcios? Dirá: esse teu Deus tirou o povo para matar lá no alto do deserto? Né? E Deus, através do clamor de Moisés, Deus se arrependeu ali naquele momento e disse a Moisés que não iria cometer tal, né, punição sobre aquele povo, através da intercessão de Moisés. Então fique você sabendo, meus irmãos, que a tua intercessão, se tu és um crente fiel ao Senhor, se tu anda obedecendo aos princípios, ao mandamento, se tu anda na presença de Deus, a tua oração tem poder, a tua oração tem valor. Então, irmão, quando a gente pede intercessão, quando a gente pede uma oração, é porque a gente sabe o poder dessa oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Né? Ló e sua família foi salvo da morte, da destruição de toda aquela cidade, da ira de Deus, através de quê? Do clamor, da oração de um justo. A tua oração salva a tua família, a tua oração redime uma alma, a tua oração evita de que uma alma vá para o inferno, mas para isso é preciso que tu esteja na posição, na presença do Senhor. Toda arma preparada contra ti não prevalecerá se tu estiver firme na palavra do Senhor. Toda oração contrária também não vai te atingir se tu estiver firme na presença do Senhor. Tudo que vier contra ti vai virar a teu favor. Mas para isso, basta tu se deitar de noite, dialogar
fazer um resumo de nós mesmos, dizer: Senhor, será, Senhor, que o meu pensamento, o meu coração estão de acordo com os desígnios que Deus me concedeu, que Deus nos deixou? A gente tem que passar a refletir nós mesmos, a nós mesmos em primeiro lugar, né, meus irmãos? Então ali veio depois, em seguida, né, quando Moisés desce e viu ali o povo se corrompendo, Moisés se indignou, Moisés se irou de tal forma que pegou ali a tábua da lei, jogou e quebrou. E quantas vezes a gente também, como ser humano, Moisés ali, ele agiu como um ser humano, né? Na parte humana também nós somos limitados. Este foi o momento em que Moisés agiu como ser humano. Ele se indignou. E aquela mensagem, né, que Deus tinha enviado para o povo, os mandamentos, a tábua da lei, Moisés se indignou de tal forma que ele jogou no chão e quebrou. E quantas vezes também nos indignamos quando Deus nos dá uma mensagem, quando Deus nos dá um comando, quando Deus nos dá uma direção, quando Deus nos manda fazer algo e a gente se depara com determinadas situações em que a gente se indigna com aquilo ali e a gente quer jogar tudo para o ar também e a gente quer desfazer daquilo ali. Por quê? Esse é o teu lado humano. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, sempre nos dá, né, uma nova chance, assim como Deus fez a Moisés. Deus puniu o povo. Ali, irmão, teve até morte dos idólatras, né? Aquele povo, aqui no capítulo 20, versículo 25 em diante, vocês vão ver que vai ter a morte dos idólatras. Ali Deus, ó, e os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. Caíram daquele povo, naquele dia, uns 3.000 homens. Portanto, Moisés tinha dito: consagrai vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra seu filho, contra seu irmão, e isto para ele vos conceda uma bênção. Então ali, irmão, houve uma matança. Foi irmão matando irmão, pai matando... Veio aquela maldição sobre aquele povo. Por quê? Por conta da desobediência. Então, muitas vezes, por conta da nossa desobediência, vem a maldição sobre a nossa casa. A gente precisa estar obediente ao Senhor. A gente precisa focar no foco. O nosso alvo é Jesus Cristo. Aí, às vezes, a gente prega para os católicos, para os nossos irmãos aí, que a idolatria é pecado. Né? Vamos lá, o Salmo tal tá falando que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala. A gente só quer interagir a idolatria a imagens de escultura. Mas muitas vezes você está dentro da igreja, você está idolatrando um irmão da tua igreja, você está idolatrando um cantor, você está idolatrando um pregador, você idolatra um pastor, você idolatra o teu marido de tal forma que teu marido está em primeiro lugar acima de tudo, até antes das coisas de Deus. O teu filho, tu ama de tal forma que tu coloca o teu amor pelo teu filho acima do amor de Deus. Tô olhando aqui o tempo. Acima do amor de Deus. Então, meus irmãos, a gente tem que colocar Jesus acima de tudo. É Jesus em primeiro lugar. E muitas vezes a gente idolatra um irmão na igreja. Você está indo para a igreja pelo irmão ou você vai para a igreja por causa do Senhor? Quantas vezes a gente desiste de algo, de um trabalho de Deus, de ir para a casa do Senhor? Eu digo isso por experiência própria, porque eu já cometi esse pecado na minha vida. E eu aprendi, Deus me repreendeu. E eu aprendi a lição, que isso é idolatria. Você está numa igreja, e você está fazendo algo, né? E você tem uma pessoa a qual você tem tamanha estima, a tal ponto que tocou naquela pessoa, tocou em você, e você diz: não, eu também não vou. A obra do Senhor não tem nada a ver com a tua estima com o teu irmão. A obra do Senhor não tem nada a ver com a tua estima com a tua irmã. Se o negócio é com ele e tu tá ligado com o Senhor, bota o teu joelhinho no chão, vai orar e pedir vitória pelo teu irmão. Não é você parando e fracassando junto com ele que tu vai estar ajudando, não. Vocês dois vão estar fazendo a vontade do inimigo em parar a caminhada. Vocês dois vão estar fracassando. Um cego não guia outro cego, mas um forte pode levantar. Um que tem a visão de Deus pode guiar. Aquele que parou porventura por alguma seta do maligno na mente, no coração, não sei, né? Ele parou. Você pode ajudar o seu irmão. Não, minha irmã, estou contigo, vamos junto. E assim a obra de Deus não para. E assim a gente vai seguindo para o céu. Eu digo, não porque eu sou santa, eu estou falando por experiência própria, porque eu já fiz isso, de amar a tal ponto uma pessoa,
né, na igreja, a tal ponto de dizer, não, se fulana não for, eu não vou. Se fulana não fizer, eu não faço. Só vou se você for. Deus me repreendeu. Isso é idolatria, meu irmão. Isso é pecado. Você não está adorando ao Senhor. Isso é idolatria. Isso é abominável aos olhos do Senhor. Fique sabendo que você está cometendo um pecado abominável de idolatria. Isso é idolatria. E Deus não está se agradando. Eu estava com esse pecado e fui punida e repreendida pelo Senhor. Hoje eu entendo. Por mais que eu ame alguém, né, aconteceu aquilo ali, eu tenho que orar. Muito pelo contrário, aí é que eu tenho que chegar perto dela, pegar na mão e dizer, não, minha irmã, levante, vamos. Aí, isso sim, meu irmão, é ser tomado pelo Espírito. Isso é o verdadeiro amor. Quando tu pega na mão do teu irmão e encaminha ele para o céu. Quando tu pega na mão do teu irmão e dá força para ele caminhar. Mas quando tu parar junto, isso não é amor de Deus. Mostra o quão fraco estamos. O quão longe de Deus estamos, o quanto a idolatria está dentro do nosso coração. A Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como que tu ama o teu irmão se tu não está amando nem a tu está parando, tu está deixando de fazer o que Deus quer. Tu está se encaminhando para o inferno e está dizendo que quer ajudar o irmão. Não ajuda não, dessa forma você não ajuda. Então vamos orar. Vamos vigiar, estou dizendo por experiência própria, não é porque eu sou santa, nem melhor do que ninguém. Estou contando para vocês a minha experiência e estou passando isso para vocês. Né? Então Deus ali, quando Moisés se indignou, Moisés quebrou a tábua da lei. Né? Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, deu uma nova chance ao povo, chamou Moisés de novo até o monte e ali a tábua da lei, os desígnios do Senhor para com o povo de Israel, foi novamente reescrito, né? Deus deu uma nova chance, né? Mas para isso Deus puniu. Quando a gente erra, Deus é tão misericordioso que o Senhor Jesus, ele nos pune, mas ele nos dá uma nova chance. Deus, ele é infinito em sua misericórdia, até no tempo da lei, através de um clamor de um servo fiel, um justo, Deus dava, né, ali o privilégio de uma nova chance. Ali na época, gente, do tempo da lei, era necessário haver um que intercedesse por nós. E hoje o véu se rasgou. Jesus morreu na cruz do Calvário, né, por nós, para rasgar esse véu. A Bíblia diz que o véu rasgou do alto a baixo, para que nós tivéssemos o direito. Hoje eu não preciso, eu estou passando por um problema, eu não preciso chegar para o meu irmão e pedir, eu preciso encontrar um homem de Deus que interceda por mim, porque eu preciso ser perdoado. Não, Jesus hoje nos deu esse direito. Você pode, você mesmo, se ajoelhar, interceder e pedir a Deus perdão. Senhor, me dá uma nova chance. Deus, ele te concede esse direito. E muitas vezes, irmão, a gente não está dando valor ao sacrifício de Cristo na cruz. Quando a gente deixa de orar, a gente não só peca, porque a gente está tendo abstinência de oração. Você está longe de Deus. O que nos traz íntimo com Deus é a oração. A oração, através da oração, você santifica. Porém, irmão, tem um segredo da oração. Tem a oração do coração quebrantado. Você tem que orar ao Senhor com o coração quebrantado. Mas se quebrante. Não se auto-julgue, eu sou uma mulher de Deus. Irmão, quem muito se avalia, Deus abate o exaltado e exalta o humilhado. Deus, ele conhece a gente mais do que nós mesmos. Quando a gente ora, a gente tem que reconhecer que somos pecadores. Não adianta você se auto-julgar, mulher de Deus, a tal ponto que eu não erro. Pois eu digo para vocês, meus irmãos, sem medo de errar, eu sou tão pecadora. Eu erro tanto, eu falho tanto, que tem hora que eu me ajoelho e digo assim, olha Jesus, eu nem sou nem digna de estar diante dos teus pés. Mas eu peço a Jesus a misericórdia, que a graça dele me alcance, que a misericórdia dele me alcance. Porque a Bíblia não é mentirosa. A palavra de Deus diz que a gente peca todos os momentos, por pensamentos, por palavras e ações. Porventura a palavra de Deus mente? E porque tem tanta gente que se auto-julga tão santo, tão homem de Deus, tão mulher de Deus, que acha que não peca, que acha que não erra, que não aceita uma correção, que não aceita uma punição. Pois eu preciso de correção. Eu preciso. Às vezes meu bispo chegou, a irmã Helena, a senhora vigia nisso. Às vezes Deus está tocando no coração dele para me despertar. Sabe por quê? Isso é amor de Cristo. Isso é amor de Jesus.
Ele não quer que eu vá para o inferno. Ele quer que eu vá para o céu. Quando minha pastora chega para mim, irmã Lienay, olha, eu tive uma visão com a senhora assim, vigia, ora, é Deus tocando, é Deus avisando, sabe o que é isso? É amor de Jesus, é porque eles querem que a gente se prepare contra a astuta cilada do diabo, porque a gente não está aqui, irmão, a gente não está lutando contra a carne e contra o espírito. Ontem eu estava meditando, está mais difícil você lutar contra o mundo dentro da igreja do que contra o mundo aqui fora. Eu sempre costumo dizer, aqui fora já é do diabo, irmão. O diabo já ganhou, já é dele. Então você vem aqui fora, você vem trazer uma palavra, mas você sabe que o mundo jaz do maligno. Mas o mundo dentro da igreja, com a camuflagem de homens e mulheres de Deus, esse é o mais difícil de conter, porque quando você ministra, quando Deus manda falar algo, é como se você ainda estivesse fazendo errado. Você está sendo errado, porque você está falando para mulheres de Deus, para homens de Deus, e você é tido como errado. Então está muito difícil. Irmão, está na hora de vigiar, está na hora da gente descer, está na hora da gente clamar, está na hora da gente buscar a face de Deus. Vigia, igreja, vigia. Vamos vigiar, meus irmãos, vamos nos despertar. Estamos vivendo os últimos momentos da face da terra. Vocês não estão enxergando quanto o inimigo está investido no meio de nós, nas nossas mentes, no nosso coração, para fazer a gente parar, para fazer a gente desistir, para fazer a gente desmotivar. Que a gente não venha ser, irmão, instrumento de Satanás para desmotivar os outros dentro da igreja. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Agora, se você para, porque a palavra de Deus confronta contigo e você não aceita a palavra do Senhor, é contigo e com Deus, meus irmãos. Mas o verdadeiro evangelho tem que ser pregado. Deus está saturado de um evangelho onde se prega só o amorzinho. É isso aí que hoje o mundo está pregando, o evangelho do amor. Deus é amor, mas Deus é justiça também. E a justiça de Deus, a Bíblia diz que é sem misericórdia. O verdadeiro amor é aquele que te pune, é aquele que te corrige, é aquele que te quer para perto de Deus. Quando você vê alguém que te ama a tal ponto que nunca chega para você e dizer, olha, meu irmão, porque, olha, irmão, sinceridade também não é agressividade, não é rebeldia, não. Sinceridade é falar a verdade, é com amor, é daqui de dentro. Quando a gente quer que nosso irmão melhore, mas para ter mais comunhão com Cristo. Isso é amor de Deus, irmão. Isso é amor de Jesus. Jesus, ele pregou, João Batista veio anunciar o evangelho, abrindo os caminhos para o verdadeiro Messias, para o Salvador do mundo, que era Jesus Cristo. E João Batista pregou ali a vinda de Jesus. Quando Jesus chegou à terra, Jesus pregou ao povo para se arrepender de seus pecados. Jesus fez muitos milagres, maravilhas, curas. Mas em todos os milagres, Jesus dizia, assim como ele disse àquela mulher prostituta, vá em paz, mas não peques mais. Jesus, ele pregava o arrependimento. Jesus era o Deus da nossa nova chance. Ele é advogado diante de Deus por nossas vidas. Mas ele quer que a gente se arrependa. Ele quer que a gente reconheça os nossos pecados, as nossas falhas, irmão. A gente não é melhor do que ninguém, não, nessa face da terra. Ninguém é melhor do que ninguém. Irmão, o inferno existe. O mundo espiritual existe. Estamos lutando para chegar no céu. Abra os olhos enquanto é tempo. Porque dias virão em que a gente vai querer falar de Jesus e a gente não vai ter mais essa liberdade. Abra os olhos enquanto é tempo. O mundo espiritual existe. Mas a gente não pode mais falar do verdadeiro evangelho, irmão. Pode me bater, pode me espancar, pode me pisar, pode me escantear, pode me menosprezar, mas eu vou continuar a falar que Jesus quer que a gente mude. Não é mudar que eu falo nossas aparências, porque muitas vezes você pode estar também aparentemente toda certinha e por dentro tá podre, como um sepulcro caiado. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer a mudança por completa de dentro para fora. Jesus quer o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é nas nossas atitudes, nas nossas ações. Quantas vezes a gente está dentro da igreja fazendo a obra do Senhor e cheio de pecados dentro. Rancor é pecado. Absorver esse sentimento ruim, isso é pecado abominável. Isso é sepulcro caiado, irmão.
Você acha que o Espírito Santo vai habitar dentro da gente? Eu tenho uma experiência, não vou citar quem é a pessoa, lá em Pernambuco ainda, quando eu era mesmo do espiritismo. E tinha uma irmã que ela se dizia muito santa. Era uma mulher que só vivia, pensa numa mulher para viver na oração. Todos os dias, lá em Pernambuco, tem círculo de oração, que funciona das 9 às 16 horas. E todo dia é numa igreja, né? Então ela ia na segunda num endereço, na terça no outro, na quarta no outro, e todos os dias essa mulher estava na oração. Aí quando chegava no domingo, lá tinha campanha evangelizadora para os enfermos nas portas. Campanha evangelizadora para os enfermos e para evangelizar, né? E visita os enfermos. Lá estava ela, nas portas, batendo, evangelizando. Só que essa irmã era de mal da mãe dela, não falava com a mãe dela há 5 anos. Ela não tinha papa na língua. Ela comprou confusão com a vizinha do lado direito, que ela morava. Ela não falava com a vizinha, teve um bate-boca terrível. A vizinha foi na porta dela, chamou ela crente disso, crente aquilo outro. Ela ficou de mal da outra vizinha, porque ficou com ciúme da vizinha com o marido, porque dizia, porque eu vejo que meu marido olha para ela, não sei o que, coitada, não tinha nem culpa se o marido dela não era crente e era carnal. Então ela ficou com raiva da mulher e não queria que a mulher fosse na casa dela. Tinha outra vizinha da mesma... Resumindo, ela era mal quase com toda a rua, né? E sem falar com a mãe dela há quase 5 anos. Ela não falava com a mãe dela chorava. A mãe dela chegou aí na igreja falar com o pastor e pedir, pastor, me ajude. Minha filha não fala comigo. Quanto que a mãe estava sofrendo. Um arrancou que ela tinha da mãe de anos, né? E não falava com aquela mãe. Então essa mulher veio me dar lição de moral, né? Eu sendo espírita na época, e ela veio dizer para mim, eu não, me lembro como se fosse hoje, Deus mandou eu te dizer. Eu disse, qual Deus você está falando? Aquele Deus? É esse o Deus que você está falando? Não, eu sou uma mulher de Deus. Aí, irmão, eu era do mundão mesmo. Aí eu disse, Deus? Aí eu disse, mulher, o mesmo Deus que tu serve, vou te dizer, não é nem o meu Deus, porque eu sou espírita. Mas o meu pai era assim, assim, assim comigo. Mas eu perdoava o meu pai, eu amo meu pai. Amava a minha mãe, que já está com Deus. Eu tenho paz com todos os meus vizinhos. Eu tenho exemplo de vida, coisa que tu não tem. Tu é crente? Que crente é esse? O Espírito Santo habita no coração 5 anos que você... E ali eu saí, a mulher ficou com a cara no chão. Eu era espírita na época. Eu dizia, olha, crente para falar comigo... Tem que ser crente de verdade, não é qualquer um não. Tu não tem moral. Quem és tu? Tu não tem moral nenhuma para falar comigo. E ali, ó, ela ficou envergonhada. Todo mundo aplaudiu. Todo mundo gostou, porque todo mundo tinha revolta da vida daquela mulher. Ela não testificava com a vida dela. Então, meus irmãos, não adianta, né? Aparentemente ela estava toda perfeita, evangelizava, pregava, falava de Jesus. Fazia tudo bonitinho, mas por dentro estava podre. Então vamos nos limpar do nosso eu, vamos nos liberar das nossas estátuas, né, dos nossos bezerros de ouro. Que os nossos bezerros de ouro, irmão, não é simplesmente uma estátua que vocês sabem quais são, ao qual alguns dos nossos irmãos aí de outros ensinamentos idolatram. Mas quantos de nós estamos idolatrando? Idolatramos música, idolatramos algo que gostamos demais, todo tipo de gostar demais, a tal ponto que nos afasta da presença de Deus, que nos tira do propósito de Deus. Isso é idolatria. Então, irmão, vamos quebrar os nossos bezerros de ouro, vamos entregar na mão do Senhor e vamos nos libertar no nome de Jesus, que Jesus está voltando. Eu peço a vocês que me perdoem. Essa palavra, irmão, eu não estou falando porque eu sou santa, não. É para mim. Eu sempre digo, gente, pelo amor de Deus, essa palavra é para mim. É para mim. Tá? Jesus está me dando. Jesus, Elienai, quebra os bezerros de ouro. Eu preciso mudar. Que o Espírito Santo, Deus me ajude a me sondar a cada dia e mudar dentro de mim. Né? É todos nós. Porque ninguém aqui é mais santo que ninguém, não. Eu sempre costumo dizer, dons espirituais não salva. Não te leva para o céu. É tanta gente rodando, pulando, falando de línguas e achando que é santo por causa disso. Não, isso não é santificação, isso é dom espiritual, é totalmente diferente.
E às vezes um que está lá bem quietinho não tem esses dons e vive em santidade e vai morar no céu. E às vezes um que está rodando, pulando, pregando, profetizando não vai morar no céu. Por isso que eu digo, Jesus, tenha misericórdia de mim, porque eu quero morar no céu, Jesus. Eu não quero, eu não faço questão, né, de estar, Senhor, mostrando para as pessoas que eu sou santa, não. Porque eu tenho que mostrar para Jesus, porque é Ele quem me coloca no céu, irmão. É tão triste a gente fazer tudo isso e chegar lá dentro de Deus, né, eu pregar tanto, orar tanto, rodar tanto, cair na unção, falar em línguas, expulsar demônio, fazer tanta coisa, e chegar lá no céu, Jesus olhar para mim e dizer, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Ó, irmão, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a gente venha viver com o fruto do Espírito. Leia lá em Gálatas, eu não lembro se é capítulo 5. Ô, irmãos, vamos pedir o fruto do Espírito de Deus em nossas vidas, porque toda árvore que produz maus frutos será cortada e lançada no fogo, irmão. A árvore somos nós. Se nós não produzimos o fruto do Espírito, a gente vai ser cortado da presença de Deus e lançado no fogo do inferno. Então que a gente prossiga, mas que a gente produza dentro de nós o fruto do Espírito Santo. É para Elienay Miranda da Paz essa palavra. Elienay Aguiar. Deus nos abençoe e nos ajude e nos guarde, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Vamos quebrar nossos bezerros de ouro, o nosso eu, nosso ego, nosso orgulho, nossos amigos que idolatramos tanto, a tal ponto de colocarmos ele acima de tudo e de todos, até do trabalho do Senhor. Vamos vigiar, porque está difícil, irmão, está muito difícil. Fiquem na paz do Senhor e que Jesus nos abençoe.